Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso programa Evangelho do dia de hoje. Juntos vamos meditar capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. E Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Do Evangelho que nós acabamos de escutar, amados irmãos e irmãs, um dos mais belos da Sagrada Escritura, um dos mais belos do Evangelho de Marcos, a passagem do semeador. O semeador que saiu a semear e aí por onde passava deixava cair as sementes. As sementes caíram em terreno fértil, outras caíram em terreno pedregoso, outras caíram no meio do espinho. E aí Jesus vai dando os diversos exemplos de semeadura na qual a semente foi inserida. Escutai é a primeira coisa que Jesus diz no Evangelho. Para se conviver, para se viver em qualquer sociedade, é necessário a escuta. Para se viver em seu reino, é necessário a compreensão. Jesus fala por meio de parábolas, para que nós, à nossa maneira, entendamos o que ele quer dizer. Tornando, por exemplo, simples. Ora, por exemplo, o que nós acabamos de escutar. Enquanto semeavam, a parte das sementes pela à beira do caminho. Vieram os pássaros e os comeram. A primeira passagem que nós vemos aí são aquelas sementes que estão na beirada. No primeiro pássaro, no primeiro vento, a semente é levada, a semente é comida. Por quê? Porque não tem raiz. São aqueles que escutam, mas pouco fazem a respeito da palavra. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brota, porque a terra não era profunda. Mas quando vem o sol, queima as sementes, queimam as raízes que não são profundas. Quando nós apenas escutamos a palavra de Deus e entra por um ouvido e sai pelo outro, é como esse terreno pedregoso. A passagem vem, nós escutamos, mas ela não dá fruto porque logo que o sol vem,
é queimado. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Quando os espinhos crescem, sufoca. Essa é o tipo da pessoa que no primeiro momento, quando vem a primeira tribulação, ela foge do reino. Ela quer escutar a Deus, mas quando vem o primeiro sinal de problema, foge, cai por terra. E aí é o tipo de espinho que nós vemos no nosso dia a dia, é os problemas, as tribulações, é tudo que acontece de ruim ao nosso redor. Isso nos sufoca e está deixando também que seja sufocada a palavra de Deus em nossas vidas. Outra parte caiu em terra boa. Quando cai em terra boa é quando nós abrimos o nosso coração para que a palavra de Deus se instale em nós. E aí se instalar é escutar diariamente, é se alimentar da palavra do Senhor constantemente, é deixar que Deus age em nosso coração. E para isso é necessário abrir para que Ele se faça presente. E assim a terra boa seja deixado a nós. E assim como no Evangelho, deixando que o nosso coração esteja pronto, nós vamos poder dar frutos de 30, de 60 e de 100 por um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.